o que é Bíblia para Jesus. É evidente que a Bíblia de Jesus não é equivalente à Bíblia que os cristãos usam na atualidade. Então, quando eu pego uma Bíblia como esta aqui, por exemplo, ela tem livros que Jesus usava, mas ela também tem livros que Jesus não usava. Pelo simples fato de que, se Jesus é o fundador do cristianismo, há uma série de livros que nós chamamos de Novo Testamento, ou livros do Novo Testamento, que ainda não foram escritos, não foram produzidos. Sendo assim, Jesus veio antes das cartas paulinas, veio antes do Apocalipse de João, veio antes das cartas de Pedro, veio antes das cartas do livro Atos dos Apóstolos, Hebreus, Tiago. Isso é evidente. Estou apenas ponderando essas coisas por fins pedagógicos, para a gente ter claro que a Bíblia de Jesus não era exatamente a Bíblia que nós temos em mão. Então, qual era a Bíblia de Jesus? Que Bíblia Jesus lia? Jesus lia os livros das Escrituras judaicas ou das Escrituras hebraicas. Jesus lia aquilo que hoje chamaríamos de Antigo Testamento. Então, a porção da Bíblia cristã chamada de Antigo Testamento era a Bíblia de Jesus. Então, quando ele fala de Escrituras, ele está se referindo ao Antigo Testamento. Quando ele fala, então, de texto como lei, profetas, ele está falando do Antigo Testamento. É o Antigo Testamento, a Bíblia de Jesus. E é preciso dizer que Jesus era um profundo leitor da Bíblia. Você encontra isso, você percebe isso acompanhando o relato da vida de Jesus nos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Estes 4 livros fornecem para nós o roteiro da vida de Jesus, uma espécie de biografia em linhas gerais. Não é necessariamente biografia, porque há uma série de elementos que não aparecem aqui, mas a vida de Jesus que nós temos está presente nos Evangelhos da Bíblia, nos Evangelhos do Novo Testamento. Então, o que estes Evangelhos mostram para nós, falam para nós a respeito da Bíblia de Jesus e da relação entre Jesus e a Bíblia, Jesus e as Escrituras judaicas ou Escrituras hebraicas? Estes Evangelhos mostram que Jesus era um profundo leitor do Antigo Testamento ou das Escrituras judaicas. Jesus lia muito. Você percebe isso por meio das diversas falas de Jesus a respeito da Bíblia. Jesus cita a Bíblia, Jesus menciona a Bíblia, Jesus entra numa sinagoga e é convidado a retirar um rolo sagrado, um rolo da caixa de rolos sagrados, ou seja, um livro, e ler. E só recebia esse convite quem evidentemente tinha relação com o texto bíblico sabidamente, ou seja, Jesus não era apenas um leitor da Bíblia, as pessoas sabiam que ele era um leitor da Bíblia, porque se não fosse isso, ninguém ia convidá-lo para poder abrir um texto bíblico e ler. É possível ilustrar da seguinte maneira: imagina você visitando uma igreja, ninguém te conhece, não é comum que aconteça que, já que ninguém te conhece, alguém diga: vamos convidar o fulano que ninguém conhece para chegar aqui e ler um texto bíblico e falar desse texto para a gente. É muito difícil isso acontecer. Talvez aconteça, mas é difícil. Agora, se for uma pessoa bem conhecida, se for, por exemplo, um professor de teologia, se for um conferencista, se for uma dessas figuras conhecidas do mundo bíblico, do mundo teológico, entrar numa igreja, todo mundo conhece, entrou ali, as pessoas olharam para ele e disseram: eu conheço esse moço, ele é um biblista, ele é um leitor da Bíblia, ele é um conferencista, ele é um pregador da Bíblia. É possível que em algum momento alguém chame esse camarada lá na frente e diga: lê um texto bíblico, traz uma palavra aqui para a igreja. Isso é possível de acontecer. Por quê? Porque reconhecidamente ele tem relacionamento com o texto bíblico e, mais do que isso, as pessoas reconhecem-no como um porta-voz da Bíblia, como um pregador da Bíblia. Jesus é reconhecido desta forma pelos seus contemporâneos. Quando ele entrou numa sinagoga, eles convidaram Jesus a pegar o rolo, abrir o rolo e ler o texto bíblico. Então, Jesus era um leitor reconhecido do texto bíblico. Ele usa a Bíblia de que maneira? Ele faz uma releitura profética da Bíblia.
durante o ministério de Jesus, o que ele passa a fazer é uma atualização das Escrituras na sua vida e no seu ministério. Eu tenho que dizer para você ainda um outro aspecto, um outro elemento, que é o seguinte: Jesus tinha um tema predileto de citação bíblica, Jesus tinha um tema predileto de ministração bíblica, que era o tema do reino de Deus. Boa parte das palavras de Jesus, citando a Bíblia, falando da Bíblia, boa parte dos sermões de Jesus tem relação com o reino de Deus. Um dos grandes sermões de Jesus, por exemplo, aparece em Mateus capítulo 5, 6 e 7, chamado de o Sermão da Montanha. E lá você encontra repetidas vezes Jesus fazendo interpretações do Antigo Testamento ou das Escrituras hebraicas. E ele faz isso a partir desta perspectiva de reino. Jesus está atualizando as Escrituras no seu ministério, à luz de quê? À luz da chegada do reino de Deus nele, no ministério dele. É bom lembrar que quando ele começou o ministério, a primeira coisa que ele disse foi: é chegado o reino dos céus. E é chegado o reino dos céus, então por causa disso ele vai falar disso o tempo todo. Ele fala do reino dos céus enquanto ele cita a Bíblia, enquanto ele faz milagre, enquanto ele ensina os discípulos e enquanto ele anda para lá e para cá, falando sempre do reino de Deus. O reino de Deus é então o tema preferido de Jesus. O reino de Deus, o amor deste rei do reino, como entrar neste reino, as qualidades necessárias para fazer parte do reino de Deus, são todos temas prediletos de Jesus à luz de suas mensagens, de sua interpretação das Escrituras judaicas.